Antes de morrer, minha mãe me fez prometer uma coisa muito clara. Nunca abra a caixa que está embaixo da minha cama. Eu prometi. Mas no dia em que ela morreu, aquela promessa passou a pesar mais do que qualquer culpa. Se você gosta de histórias reais e profundas como essa, se inscrever é de graça e ajuda muito esse canal a continuar. Minha mãe, Rivka, sempre foi uma mulher de poucas palavras. Não do tipo silenciosa que observa tudo calada, mas do tipo que escolhia cada palavra como se fosse a última. Ela não desperdiçava frases, não explicava suas decisões e definitivamente não permitia questionamentos. Cresci sabendo que havia limites invisíveis na nossa casa, lugares que não se olhava, assuntos que não se tocava e objetos que não se mexia. A caixa debaixo da cama dela era um desses objetos. Eu devia ter uns 7 anos quando vi pela primeira vez. Era de manhã cedo, e eu tinha entrado no quarto dela procurando meu sapato. Rivka ainda dormia. A luz do sol entrava pela janela e iluminou exatamente o canto debaixo da cama onde estava aquela caixa enorme, de madeira escura, com detalhes entalhados nas laterais. Fiquei parada olhando. Tinha algo nela que chamava a atenção. Não era só o tamanho, nem o fato de estar meio escondida. Era a sensação de que aquilo estava ali há muito tempo, como se fizesse parte da estrutura da casa. Eu me abaixei para ver melhor. Foi quando senti a mão da minha mãe no meu ombro. Não foi um toque gentil. Foi firme, quase agressivo. Sai daí, Leah. A voz dela estava diferente, baixa, mas tensa. Eu me virei assustada e vi o rosto dela. Rivka não parecia com raiva. Parecia com medo. Eu só estava olhando, mãe. Não olha e não chega perto. Ela me puxou para fora do quarto e fechou a porta atrás de nós. Não disse mais nada. Mas eu sabia que tinha cruzado uma linha que nem sabia que existia. A partir daquele dia, sempre que eu entrava no quarto da minha mãe, meus olhos iam direto para debaixo da cama. Mesmo quando eu tentava não olhar. Mesmo quando tinha outras coisas para fazer. A caixa tinha virado uma presença constante na minha cabeça. Eu nunca mais tentei chegar perto, mas também nunca esqueci. Os anos passaram e aquela caixa continuou ali. Imóvel, silenciosa, intocada. Às vezes, quando Rivka não estava em casa, eu entrava no quarto dela e ficava parada na porta, só observando. Tentando adivinhar o que tinha lá dentro. Imaginava de tudo. Joias, dinheiro escondido, documentos importantes, cartas antigas, fotos de gente que eu nunca conheci. Mas no fundo, eu sabia que não era nada disso. Não era o tipo de segredo que se guarda por ser valioso. Era o tipo de segredo que se guarda porque dói. Minha mãe nunca foi de demonstrar afeto. Nunca foi de abraçar, de dizer eu te amo, de perguntar como foi meu dia. Ela criava, alimentava, protegia. Mas amor, do jeito que a gente vê nos filmes, do jeito que as outras mães demonstravam, isso ela não sabia fazer, ou não queria. Eu sempre achei que ela era assim porque tinha sido criada desse jeito também. Minha avó, que eu conheci pouco, era ainda mais dura, mais fechada, mais distante. Como se a frieza fosse uma herança que passava de mãe para filha sem que ninguém pudesse fazer nada. Mas conforme eu fui crescendo, comecei a perceber que não era só isso. Tinha algo na minha mãe que parecia quebrado. Não visivelmente. Não de um jeito que as pessoas de fora percebessem. Mas eu via. Eu sentia. Ela tinha um jeito de olhar para longe, mesmo quando estava olhando para mim. Como se parte dela estivesse presa em outro lugar. Em outro tempo. E sempre que eu perguntava sobre o passado dela, sobre como ela tinha sido quando jovem, sobre como tinha conhecido meu pai, ela desviava. Isso não importa agora, Leah. O passado é passado. Você não precisa saber de tudo. Meu pai, Daniel, também não ajudava. Ele era um homem bom, trabalhador, mas completamente ausente emocionalmente. Ele aceitava as regras da Rivka sem questionar.
concordava com os silêncios dela, respeitava os limites dela, ou tinha medo de cruzá-los. Eu nunca soube ao certo. Quando eu tinha 16 anos, tentei perguntar sobre a caixa. Não diretamente, mas de um jeito indireto, para ver se ela abria uma brecha. Estávamos na cozinha. Rivka descascava batatas. Eu lavava a louça. Mãe, por que você nunca fala da sua família? Ela parou por um segundo. Só um segundo. Depois continuou descascando como se nada tivesse acontecido. Porque não tem nada para falar. Mas você teve irmãos? Primos? Alguém? Tive. E onde eles estão? Longe. Mas você nunca fala com eles? Ela colocou a faca na pia com mais força do que o necessário. Lia, algumas coisas são melhores guardadas, entende? Eu não entendia, mas sabia que não adiantava insistir. Foi nesse dia que percebi que a caixa debaixo da cama não era só um objeto. Era um símbolo. Um muro invisível entre mim e minha mãe. Entre ela e o mundo. Entre o passado e o presente. E eu ia passar o resto da minha vida sem nunca saber o que havia do outro lado. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Quando eu tinha 23 anos, saí de casa. Não foi uma saída dramática, com briga ou rompimento. Foi só necessária. Eu precisava respirar. Precisava viver sem sentir que cada movimento meu estava sendo vigiado, julgado, medido. Rivka não gostou, mas também não impediu. Ela apenas disse: "Você vai ver como é lá fora, e quando cansar, a porta está aberta." Eu não cansei. Pelo contrário. Pela primeira vez na vida, eu me senti leve, livre. Eu podia rir alto, podia sair sem dar satisfação, podia errar sem ser julgada. Mas mesmo morando longe, eu ainda voltava. Finais de semana, feriados, aniversários. Não porque eu quisesse, mas porque era o certo a se fazer. Porque no fim das contas, ela ainda era minha mãe. E porque por mais que eu tentasse negar, parte de mim ainda precisava da aprovação dela. As visitas sempre seguiam o mesmo roteiro. Eu chegava. Ela preparava comida. A gente comia em silêncio. Meu pai fazia algum comentário sobre o trabalho. Rivka reclamava de alguma vizinha. E depois de algumas horas, eu ia embora com aquela sensação estranha de ter cumprido uma obrigação, mas não ter realmente conectado com nada. Foi em uma dessas visitas, já com meus 29 anos, que ela mencionou a caixa pela primeira vez em anos. Estávamos no quarto dela. Eu tinha ido buscar um cobertor que ela queria me dar. Rivka estava sentada na beira da cama, com as mãos no colo, olhando para baixo, para debaixo da cama. Ainda está aí, eu disse sem pensar. Ela ergueu os olhos para mim, devagar. E por um momento achei que ela ia ficar brava de novo, como naquele dia quando eu era criança. Mas não ficou. Ela só suspirou. Vai estar sempre aí. Eu não soube o que responder. Fiquei parada, segurando o cobertor, esperando que ela dissesse mais alguma coisa. Mas ela não disse. Só continuou olhando para baixo, como se conversasse com a caixa em silêncio. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe vulnerável. Não triste, não fraca, mas cansada. Como se carregar aquele segredo por tanto tempo tivesse roubado algo dela. Algo que nunca mais ia voltar. Eu saí do quarto sem dizer nada. Mas aquela imagem ficou comigo. 3 anos depois, Rivka começou a ficar doente. No começo foram coisas pequenas. Cansaço, falta de apetite, dores nas costas que ela ignorava. Meu pai tentou convencê-la a ir no médico, mas ela recusava. Não é nada, só a idade. Quando ela finalmente aceitou ir, já era tarde. Câncer, avançado. Sem muitas opções de tratamento. Eu lembro do dia que recebi a ligação do meu pai. Ele estava chorando. Eu nunca tinha ouvido meu pai chorar. Léa, você precisa vir para casa. Eu larguei tudo.
trabalho, vida, planos. E voltei. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Ver minha mãe, sempre tão forte, tão controlada, definhar aos poucos foi devastador. Ela lutou, tentou continuar fazendo as coisas de casa, tentou manter a rotina, mas o corpo não obedecia mais. E ainda assim, ela não falava sobre o que sentia, não reclamava, não chorava. Até o fim, Rivka foi fiel a si mesma. 2 dias antes de morrer, ela me chamou no quarto. Estava deitada, fraca, com dificuldade para respirar. Eu segurei a mão dela e sentei na beirada da cama. Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda intensos. Lia, preciso que você me prometa uma coisa. Eu assenti. O que quer que fosse, eu ia prometer. A caixa debaixo da minha cama, ela disse devagar. Nunca abra. Meu coração apertou. Mãe! Nunca, Lea. Promete pra mim. Eu olhei pra ela. Olhei pra baixo da cama. E depois olhei de volta. Eu prometo. Ela apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. Jura? Eu juro, mãe. Não vou abrir. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Obrigada. 2 dias depois, Rivka morreu. E com ela, levou todas as explicações. O velório foi pequeno. Algumas vizinhas, parentes distantes que apareceram mais por obrigação do que por afeto. Esther, uma amiga antiga da família, ficou o tempo todo ao lado do meu pai, segurando a mão dele enquanto ele chorava em silêncio. Eu não conseguia chorar. Não porque não estivesse triste, mas porque tudo dentro de mim estava confuso demais. Dor misturada com raiva, luto misturado com culpa. E uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que ela me fez prometer aquilo? Não era só sobre a caixa. Era sobre o que aquela promessa significava. Era como se, mesmo morrendo, Rivka ainda quisesse controlar alguma coisa. Ainda quisesse me manter longe da verdade. E eu tinha jurado. Tinha dado minha palavra. Mas a cada hora que passava, aquela promessa pesava mais. Depois do enterro, voltei para a casa dos meus pais. Meu pai estava exausto, destruído. Ele foi dormir cedo. Eu fiquei na sala, sozinha, olhando para as paredes que tinham visto minha infância inteira. Tudo estava igual. E, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. A casa parecia vazia sem Rivka. Não porque ela falasse muito ou ocupasse muito espaço, mas porque a presença dela era a base de tudo. Ela era o centro invisível que mantinha tudo no lugar. E agora não tinha mais centro. Eu andei pelos cômodos devagar, tocando nas coisas. A mesa da cozinha, o sofá da sala, a estante com livros que ninguém lia. Tudo parecia congelado no tempo, como se a casa tivesse parado junto com ela. Até que cheguei na porta do quarto. Respirei fundo. Empurrei a porta. O quarto estava escuro. Cheirava a remédio e a lavanda. O cheiro que ficava grudado nas roupas da minha mãe. Eu acendi a luz e olhei ao redor. A cama estava arrumada. As coisas dela ainda estavam nos lugares de sempre. O pente no criado mudo. Os chinelos do lado da cama. O xale pendurado na cadeira. Tudo parecia estar esperando por ela. Eu me aproximei devagar e olhei para baixo. A caixa estava lá, intocada, silenciosa, exatamente como sempre esteve. Mas agora, pela primeira vez, não tinha mais ninguém para me impedir de chegar perto. Só tinha a promessa. E a promessa era tudo. Eu me ajoelhei no chão. Fiquei ali parada, de frente para a caixa, sem fazer nada. Só olhando. Tentando entender o que aquilo significava. Tentando entender o que minha mãe tinha tanto medo que eu descobrisse. Será que era sobre ela? Sobre mim? Sobre a família? Será que era algo horrível? Algo que mudaria tudo? Ou será que era só dor guardada?
Eu estendi a mão. Meus dedos roçaram a madeira fria. E então parei. Eu prometi. Eu sussurrei para mim mesma. Mas a voz que respondeu dentro da minha cabeça foi outra. E ela prometeu te contar a verdade um dia. E não contou. Eu fechei os olhos. Meu coração batia rápido. Minhas mãos tremiam. E pela primeira vez na vida, eu entendi o que era realmente quebrar uma promessa. Não era sobre desobediência. Era sobre escolher entre a lealdade a alguém e a lealdade a si mesma. E naquele momento, pela primeira vez, eu escolhi a mim. Se essa história está te tocando de alguma forma, se inscreve agora. Isso faz toda a diferença pra gente. Eu puxei a caixa. Ela era pesada. Mais pesada do que eu imaginava. Não era só o peso da madeira, mas o peso de tudo que estava dentro. Tudo que tinha sido escondido, guardado, protegido. Arrastei ela até o meio do quarto e fiquei ali, sentada no chão, olhando para a tampa fechada. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dele ecoando na cabeça. Minha respiração estava curta. Minhas mãos suavam. Era como se meu corpo inteiro estivesse gritando comigo, me avisando que eu estava prestes a cruzar uma linha que não tinha volta. Mas eu já tinha decidido. Passei os dedos pelos entalhes na madeira. Eram delicados. Antigos. Feitos à mão. Tinha algo escrito em uma língua que eu não entendia. Letras estranhas, curvas, bonitas. Parecia hebraico, mas eu não tinha certeza. Rivka nunca tinha me ensinado nada sobre isso. Na verdade, Rivka nunca tinha me ensinado nada sobre muita coisa. Respirei fundo e coloquei as mãos na tampa. Ela estava trancada. Claro que estava. Eu deveria ter imaginado. Minha mãe não guardaria algo tão importante sem proteger. Procurei ao redor da caixa, tentando encontrar alguma chave, algum mecanismo. Mas não tinha nada. Me levantei e comecei a revirar o quarto. Abri gavetas. Olhei dentro dos livros. Revirei o criado mudo. Procurei nos bolsos das roupas dela que ainda estavam no armário. Nada. Sentei na cama, frustrada. Olhei para a caixa no meio do quarto. Ela parecia me desafiar, como se soubesse que eu não ia conseguir. Foi quando meu olhar caiu no porta-joias em cima da cômoda. Era um objeto simples de madeira clara que minha mãe usava para guardar algumas poucas bijuterias que tinha. Eu nunca tinha visto ela usar nada dali. Mas ela abria aquela caixa todos os dias. Só abria, olhava dentro e fechava. Me levantei e peguei o porta-joias. Abri. Dentro, além de alguns brincos velhos e uma corrente fina, havia uma chave pequena, dourada, antiga. Meu estômago revirou. Voltei para perto da caixa e me ajoelhei de novo. Coloquei a chave na fechadura. Girei. Clique. A tampa se soltou. Eu fiquei parada, olhando para aquela fresta que tinha se aberto entre a tampa e o resto da caixa. Era só levantar agora. Só abrir. Mas meus braços não se moviam. Porque eu sabia. Eu sabia que do outro lado daquela tampa estava tudo. Todas as respostas. Todos os segredos. Tudo que minha mãe tinha passado a vida inteira escondendo de mim. E eu não sabia se estava pronta. Mas não importava mais. Abri a tampa. A primeira coisa que vi foram fotos. Muitas fotos. Algumas em preto e branco. Outras em cores desbotadas pelo tempo. Fotos de gente que eu nunca tinha visto na vida. Rostos sérios, olhares distantes, roupas de outra época. Peguei uma das fotos. Era de uma menina jovem, com uns 15 ou 16 anos, cabelo escuro preso, olhos grandes e tristes. Ela estava em pé ao lado de uma mulher mais velha, provavelmente a mãe dela. As duas não sorriam. Só olhavam para a câmera como se aquilo fosse uma obrigação. Virei a foto. Atrás, escrito a lápis, com uma letra tremida, Rivka, 1965. Meu coração parou. Aquela menina era minha mãe. Eu nunca tinha visto minha mãe jovem.
Nunca tinha visto uma foto dela antes de se casar. Rivka simplesmente não falava sobre isso, e eu nunca tinha insistido o suficiente. Mas agora ela estava ali, na minha frente, jovem, frágil, com um olhar que carregava algo que eu conhecia bem. Medo. Continuei olhando as outras fotos. Tinha muitas dela, sempre séria, sempre ao lado de outras pessoas. Uma família inteira que eu não conhecia. Gente que nunca foi mencionada. Gente que simplesmente sumiu da vida dela em algum momento. Ou que foi apagada. Tem uma foto que me fez parar de respirar. Era a Rivka, um pouco mais velha, talvez com uns 20 anos. Ela estava sorrindo, realmente sorrindo. Algo que eu nunca tinha visto na vida. E ao lado dela estava um homem jovem, bonito, com cabelo escuro e olhos claros. Ele tinha o braço em volta dela. Eles pareciam felizes, apaixonados. Virei a foto. Rivka e Elliot, 1970. Elliot. Quem era Elliot? Eu olhei para a foto de novo. Olhei para o jeito que ela olhava para ele, para o jeito que ele segurava ela, e entendi. Aquele não era meu pai. Meu pai se chamava Daniel, e ele definitivamente não era aquele homem. Senti algo estranho subindo pelo peito. Não era raiva, era confusão. Como se tudo que eu achava que sabia sobre minha mãe tivesse desmoronado de uma vez. Voltei para a caixa. Além das fotos, tinha cartas. Muitas cartas. Envelopes amarelados pelo tempo, alguns ainda lacrados, outros abertos e dobrados com cuidado. Peguei um dos envelopes abertos e tirei a carta de dentro. A letra era de homem, firme, mas delicada. Rivka, não aguento mais fingir que isso não está acontecendo. Não aguento fingir que a gente não está sendo destruído aos poucos. Eu te amo. E sei que você me ama. Mas sei também que você nunca vai conseguir enfrentar sua família por mim. Eu entendo. Eu juro que entendo. Mas isso não dói menos. Vou respeitar sua decisão. Vou embora, como você pediu. Mas quero que saiba que você vai ser a única pessoa que eu vou amar na vida. Não importa quanto tempo passe. Não importa onde eu esteja. Você é minha, Rivka. E eu sou seu. Para sempre. Elliot. Larguei a carta no chão. Minha mãe tinha sido apaixonada. Minha mãe tinha amado alguém. E tinha sido impedida de ficar com ele. Peguei outra carta. E outra. E mais outra. Todas eram dele. Todas falavam de um amor desesperado, de promessas quebradas, de uma separação forçada. E em todas elas, ele repetia a mesma coisa. Eu te amo. E vou te amar sempre. Tinha também cartas que Rivka tinha escrito, mas que nunca enviou. Estavam ali, guardadas junto com as dele. Palavras que ela nunca teve coragem de dizer. Desculpas que ela nunca teve coragem de pedir. E em todas elas, ela dizia o mesmo. Me perdoa. Me perdoa por ser covarde. Eu estava chorando. Não tinha percebido quando tinha começado, mas as lágrimas escorriam quentes pelo meu rosto, porque de repente eu entendi tudo. Entendi porque minha mãe era tão dura. Entendi porque ela nunca demonstrava afeto. Entendi porque ela tinha construído aqueles muros ao redor dela, porque ela tinha sido quebrada. Tinha sido forçada a desistir da única pessoa que amava, e tinha passado o resto da vida pagando por isso. Meu pai não era a escolha dela. Meu pai era a obrigação. E eu era o resultado disso. Fiquei sentada no chão por horas, só lendo, só olhando as fotos, tentando juntar os pedaços de uma história que eu nunca soube que existia. Tinha mais coisas na caixa. Documentos antigos, certidões, papéis escritos em outras línguas, e no fundo, embaixo de tudo, tinha um diário. Peguei ele com as mãos tremendo. A capa era de couro gasto, as páginas amareladas e frágeis. Abri na primeira página. Este diário pertence a Rivka. A letra era jovem,
desajeitada, cheia de vida. Comecei a ler. As primeiras páginas eram sobre coisas normais: escola, amigas, pequenos sonhos de adolescente. Ela escrevia sobre querer ser professora, sobre gostar de ler, sobre a vontade de viajar. Mas conforme as páginas avançavam, o tom mudava. Ela começou a escrever sobre Elliot. Conheci um rapaz hoje. Ele trabalha na padaria perto de casa. Sorriu para mim quando passei. Nunca ninguém tinha sorrido para mim daquele jeito. As páginas seguintes eram cheias dele, de como ele a fazia rir, de como ele a escutava, de como, pela primeira vez na vida, ela se sentia vista. Elliot me disse que eu sou bonita. Ninguém nunca tinha me dito isso, nem minha própria mãe. Mas quando ele diz, eu acredito. Eles começaram a se encontrar escondido. Passeios rápidos. Conversas em lugares onde ninguém os veria. Ela sabia que a família nunca a aceitaria. Elliot não era da mesma origem. Não seguia as mesmas tradições. Não era o tipo de homem que eles escolheriam para ela. Mas ela amava ele. E isso deveria ser suficiente. Só que não foi. Minha mãe descobriu. Não sei como, mas descobriu. Ela me chamou de vergonha, de desonra. Disse que eu estava destruindo a família, que eu estava traindo tudo que eles acreditavam. Minha mão tremeu ao virar a página. Ela me bateu. Minha própria mãe me bateu. Não por estar errada, mas por ter escolhido errado. Senti a bile subir na garganta. Eles me trancaram no quarto. Disseram que eu não saio até esquecer dele. Até aceitar que o caminho certo é o que eles escolherem para mim. Eu chorei tanto que não sobrou mais lágrimas. E ainda assim, ninguém veio. Ninguém se importou. Rivka ficou trancada por semanas, isolada, sendo convencida aos poucos de que o que ela sentia era errado, de que o amor dela era uma doença, uma fraqueza, algo que precisava ser curado, e aos poucos ela foi cedendo. Cansei de lutar, cansei de sofrer, cansei de ser tratada como um erro. Então fiz o que eles queriam. Disse para Elliot que era melhor ele ir embora. Disse que nunca funcionaria. Disse mentiras que eu não acreditava, mas que precisava dizer para sobreviver. Ela terminou com ele. Aceitou o casamento arranjado com meu pai. E enterrou tudo o que sentia dentro de uma caixa. Literalmente. Hoje me casei com Daniel. Ele é um bom homem, mas não é o homem que eu amo. E nunca vai ser. Eu vou passar o resto da vida pagando por ter amado a pessoa errada. E ninguém nunca vai saber. Ninguém nunca pode saber. Fechei o diário e apoiei a cabeça nas mãos. Minha mãe não tinha sido fria porque queria. Ela tinha sido fria porque tinha sido destruída. Porque tinha sido forçada a matar a parte dela que sentia, que sonhava, que amava. E ela passou a vida inteira carregando isso sozinha, sem nunca poder contar, sem nunca poder chorar. Porque na família dela, dor não era permitida, fraqueza não era perdoada. Levantei e caminhei até a janela. Olhei para a rua vazia lá fora. A noite estava silenciosa, fria. Como sempre foi naquela casa. Pensei em tudo que eu tinha descoberto. Pensei em como isso mudava tudo. Como isso explicava tudo. Mas também pensei em outra coisa. Pensei em quantas mulheres tinham passado pela mesma coisa. Quantas tinham sido forçadas a desistir de quem amavam. Quantas tinham sido quebradas por famílias que diziam estar protegendo, mas que na verdade estavam aprisionando. Quantas ainda estavam carregando caixas debaixo da cama. E de repente entendi porque minha mãe me fez prometer que eu nunca abriria aquilo. Não era porque ela tinha vergonha. Era porque ela tinha medo. Medo de que eu julgasse ela. Medo de que eu visse ela como fraca. Medo de que eu descobrisse que a mulher que me criou não era quem ela sempre fingiu ser. Mas ela não entendeu uma coisa. Eu não precisava que ela fosse forte. Eu precisava que ela fosse humana. E descobrir que ela tinha amado, que tinha sofrido, que tinha lutado,
Mesmo que tenha perdido, não me fez amá-la menos. Me fez amá-la mais. Porque pela primeira vez eu conheci minha mãe de verdade. Passei a noite inteira no quarto dela, lendo, olhando fotos, tentando absorver tudo aquilo. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava sentada no chão, cercada por pedaços da vida secreta da minha mãe. Meu pai bateu na porta. Léa, você está aí? Eu limpei o rosto rapidamente e me levantei. Abri a porta. Ele estava com o rosto inchado de tanto chorar. Parecia 10 anos mais velho. Você não dormiu? Ele perguntou. Não. Ele olhou por cima do meu ombro e viu a caixa aberta no meio do quarto. Suas sobrancelhas se franziram. O que é isso? Eu não sabia o que dizer. Não sabia se ele sabia. Não sabia se minha mãe tinha contado alguma coisa para ele. É da mãe, eu disse simplesmente. Ele entrou no quarto devagar. Olhou para a caixa. Olhou para as fotos espalhadas. Olhou para as cartas. E então olhou para mim. Você abriu. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Eu precisava saber, pai. Ele suspirou fundo e se sentou na cama. Ficou em silêncio por um tempo longo. Então falou com a voz baixa. Ela nunca quis que você soubesse. Eu sei. Ela tinha vergonha. Eu sei disso também. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos de trabalhador. Mãos que sustentaram a família a vida inteira. Mas mãos que nunca seguraram minha mãe do jeito que ela precisava. Eu sempre soube que ela não me amava, ele disse de repente. Meu coração apertou. Pai... Não, Léa. Deixa eu falar. Ele respirou fundo. Eu sempre soube. Desde o começo. Mas eu aceitei. Porque era o que se fazia. Era o combinado. Casar. Ter filhos. Construir uma vida. Ele olhou para mim com os olhos marejados. Eu tentei fazer ela feliz. Tentei ser um bom marido. Mas não importava o que eu fizesse. Ela nunca estava realmente aqui. Sempre estava em outro lugar. Com outra pessoa. Você sabia sobre Elliot? Ele assentiu devagar. Ela me contou, uma vez, anos depois de casar. Estava chorando, bêbada. Ela nunca bebia, mas naquele dia bebeu. E me contou tudo. Disse que tinha amado um homem que não podia ter. Disse que tinha sido forçada a desistir dele. E disse que ia passar o resto da vida pagando por isso. Meu pai limpou os olhos. E eu não sabia o que fazer. Não sabia como competir com um fantasma. Então eu simplesmente aceitei. Fiquei calado. Fui o marido que ela precisava, não o que ela queria. Ele olhou para a caixa. Eu sabia dessa caixa. Sabia que ela guardava as coisas dele. E nunca pedi para ela jogar fora. Porque no fundo, eu sabia que aquilo era tudo que ela tinha. Era a única coisa que ainda a mantinha viva. Sentei ao lado dele na cama. Segurei a mão dele. Não disse nada, porque não tinha nada a dizer. Ficamos ali, em silêncio. 2 sobreviventes da mesma tempestade. Depois de um tempo, ele se levantou. O que você vai fazer com isso? Eu olhei para a caixa. Não sei ainda. Ele assentiu e saiu do quarto. Me deixou sozinha de novo. Peguei o diário mais uma vez. Fui direto para as últimas páginas. A última entrada era de 2 meses atrás, pouco antes de Rivka descobrir que estava doente. Leah cresceu. Tornou-se uma mulher forte. Mais forte do que eu nunca fui. Ela saiu de casa. Fez escolhas. Vive a vida dela. E eu tenho orgulho. Mesmo que nunca tenha dito isso para ela. Eu falhei como mãe em muitas coisas. Não soube amar direito. Não soube demonstrar. Construí muros ao invés de pontes. Mas fiz uma coisa certa. Não deixei que ela virasse eu. Ela é livre. E isso é tudo que importa. Fechei o diário e coloquei de volta na caixa. Junto com as cartas, com as fotos, com todos os segredos. E finalmente entendi. Minha mãe não me fez prometer nunca abrir a caixa porque queria esconder algo de mim. Ela me fez prometer porque queria me proteger.
proteger do peso, da dor. Da verdade que ela carregou sozinha por tanto tempo. Mas ela estava errada. Porque agora que eu sabia, eu não me sentia mais pesada. Eu me sentia mais perto dela do que nunca. 3 dias depois do enterro, eu ainda estava na casa dos meus pais. Não conseguia sair. Não conseguia simplesmente fechar a caixa e voltar para minha vida como se nada tivesse acontecido. Porque tudo tinha acontecido. Meu pai voltou ao trabalho. Disse que precisava se manter ocupado, que ficar parado só piorava as coisas. Eu entendi. Cada um lida com a dor do jeito que consegue. Eu lidei ficando naquele quarto, lendo e relendo o diário, olhando as fotos, tentando montar o quebra-cabeça da vida da minha mãe, tentando entender não só quem ela foi, mas quem ela poderia ter sido. Foi no 3º dia que encontrei algo que mudou tudo de novo. Estava revirando os documentos no fundo da caixa quando achei um envelope diferente dos outros, mais novo. O papel não estava amarelado. A letra na frente não era antiga. Era recente. E estava endereçado para mim. Meu coração disparou. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha uma carta. A letra era da minha mãe. Mas não a letra de quando ela era jovem. Era a letra de agora. Tremida, cansada. Leia, se você está lendo isso, significa que não cumpriu a promessa que me fez. E está tudo bem. No fundo, eu sempre soube que você abriria. Porque você é curiosa. Porque você é corajosa. Porque você é tudo que eu não fui. Eu te pedi para não abrir porque tinha medo. Medo de que você me julgasse. Medo de que você me visse como fraca. Medo de que você descobrisse que eu não fui a mãe que você merecia. Mas agora que você já sabe tudo, preciso te contar o resto. Elliot não foi apenas o homem que eu amei. Ele foi a única pessoa que me fez sentir que eu importava, que eu tinha valor, que eu era mais do que uma filha obediente, uma esposa útil, uma mãe funcional. Quando me separaram dele, algo dentro de mim morreu. E eu nunca mais consegui trazer de volta. Casei com seu pai porque era o que se esperava. Tive você porque era o que se fazia. Mas durante anos, eu só estava sobrevivendo, não vivendo. Você precisa entender uma coisa, Leah. Eu não te amei menos por causa disso. Eu te amei do único jeito que eu ainda conseguia amar, que era de longe, com medo, com cuidado. Porque eu tinha tanto medo de te perder que acabei te afastando. E me desculpa por isso. Me desculpa por não ter sido melhor. Por não ter sido mais forte. Por não ter lutado. Mas tem algo que você precisa saber. Algo que eu nunca tive coragem de te contar enquanto estava viva. Elliot não sumiu. Ele não foi embora para sempre. Ele ficou. Aqui. Na mesma cidade. A vida inteira. E ele nunca se casou, nunca teve filhos, nunca amou ninguém além de mim. A gente se via, de vez em quando, escondido, apenas conversas, nada mais. Porque nós dois sabíamos que não podíamos ter mais do que isso. E eu sei que é errado. Sei que traí seu pai de alguma forma, mesmo sem nunca ter tocado em Elliot de novo. Mas era a única coisa que me mantinha inteira. Saber que alguém, em algum lugar, ainda me amava por quem eu realmente era. Elliot ainda está vivo, Leah. Ele mora a 3 quadras daqui, na Rua dos Coqueiros, Casa Amarela, número 47. Se você quiser saber mais. Se você quiser entender de verdade, vai até lá. Ele sabe de você. Sempre soube. E sempre quis te conhecer. Mas respeite o tempo dele. E o seu. Eu te amo, minha filha, do jeito torto que aprendi a amar. Mas te amo, Rivka. Deixei a carta cair no colo. Minha mãe tinha continuado vendo ele, a vida inteira, escondido. E ele estava aqui, perto, o tempo todo. Um homem que eu nunca soube que existia, mas que fez parte da vida da minha mãe de uma forma que ninguém mais fez. Nem mesmo meu pai. Nem mesmo eu. Me levantei num impulso, peguei a carta,
Saí do quarto. Desci as escadas. Coloquei os sapatos. E saí. Não pensei. Não pesei. Só fui. A Rua dos Coqueiros ficava perto. Eu conhecia. Tinha passado por ali 1000 vezes sem saber que ele estava lá. Caminhei rápido, o coração batendo descompassado. A carta amassada na minha mão. Quando cheguei na casa amarela, número 47, parei. Era uma casa simples, bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. Flores que pareciam ter sido plantadas com cuidado. Respirei fundo e toquei a campainha. Esperei. Por um momento, pensei que ninguém ia atender, que talvez ele tivesse saído. Ou que talvez minha mãe tivesse errado o endereço. Mas então a porta se abriu e eu vi ele, Elliot. Ele era exatamente como nas fotos, mais velho, claro, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, mas os olhos eram os mesmos, claros, intensos, tristes. Ele me olhou por um segundo, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Lia. Ele sabia meu nome, claro que sabia. Você é Elliot, eu disse. Não era uma pergunta. Ele assentiu devagar. Eu sou. Ficamos parados ali, na porta, nos encarando. 2 estranhos que compartilhavam a mesma dor. Ela morreu, eu disse. Minha voz saiu quebrada. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu sei. Você foi no enterro? Fui, mas fiquei longe. Seu pai estava lá. Seria desrespeitoso. Ele abriu a porta completamente. Entra, por favor. Entrei. A casa era pequena, mas acolhedora. Tinha livros nas estantes, fotos nas paredes. Mas todas as fotos eram de lugares, paisagens, nenhuma de pessoas, exceto uma. No criado mudo ao lado do sofá, tinha uma foto emoldurada. Era a mesma foto que eu tinha visto na caixa. Rivka e Elliot. Jovens. Sorrindo. Apaixonados. Sentei no sofá. Ele sentou na poltrona em frente. Ela deixou uma carta para mim, eu disse. Me contou sobre você. Ele assentiu. Ela disse que ia fazer isso. Antes de ficar doente. Ela me ligou. Me disse que não aguentava mais carregar o segredo sozinha. Que queria que você soubesse. Vocês se falavam? Às vezes. Não muito. Mas o suficiente. Ele olhou para a foto. Eu amei sua mãe desde o primeiro dia que a vi. E nunca parei. Mesmo quando ela me mandou embora. Mesmo quando ela casou com outro homem. Mesmo quando ela te teve. Eu nunca parei de amar. Sua voz estava carregada de dor, de arrependimento. As pessoas me achavam louco. Diziam que eu devia seguir em frente. Que devia casar, ter filhos. Mas como? Como eu ia amar outra pessoa quando a única pessoa que eu amava ainda estava aqui, respirando o mesmo ar que eu? Ele limpou o rosto com as costas da mão. A gente se via. Poucas vezes. Mas se via. Só para conversar. Só para lembrar que a gente ainda existia. E sempre que ela ia embora, meu coração se partia de novo. Eu estava chorando. Não conseguia parar. Por que vocês não fugiram? Por que não foram embora juntos? Ele me olhou com aqueles olhos cansados. Porque a família dela a teria destruído. E ela sabia disso. Eles teriam cortado ela de tudo. De todos. Ela teria ficado sozinha. E sua mãe tinha muito medo de ficar sozinha. Ele respirou fundo. Eu ofereci. 1000 vezes. Disse que a gente ia para longe. Que começava de novo. Que construía uma vida só nossa. Mas ela tinha medo demais. E eu entendi. Não concordei, mas entendi. E você ficou aqui, esperando. Não esperando, só ficando perto, porque era o mais perto que eu podia estar dela. Me levantei e caminhei até a foto. Peguei ela na mão. Olhei para o rosto da minha mãe, para o jeito que ela olhava para ele. Era amor, amor verdadeiro, do tipo que eu nunca tinha visto nela com meu pai.
Ela te amava, eu disse baixinho. Eu sei. Mas ela escolheu a família. Ela escolheu sobreviver, ele corrigiu. E não a julgo por isso. Coloquei a foto de volta no lugar e me virei para ele. Eu preciso saber de uma coisa. Ele me olhou. O que você quiser. Ela foi feliz? Alguma vez? Mesmo que por um momento. Elliot pensou por um longo tempo. Então assentiu devagar. Quando você nasceu, ela me ligou, chorou ao telefone, disse que tinha segurado você nos braços e pela primeira vez em anos, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Meu peito apertou. Ela disse que você era a prova de que algo bom ainda podia vir de tudo aquilo e que ia fazer o possível para te proteger, para te dar a liberdade que ela nunca teve. Eu sentei de novo. Cobri o rosto com as mãos e finalmente entendi tudo. Fiquei na casa de Elliot por horas. Conversamos sobre minha mãe, sobre a vida que ela poderia ter tido, sobre os encontros escondidos, sobre as cartas que ele escreveu e que ela nunca respondeu. Ele me contou coisas que eu nunca saberia de outra forma. Pequenos detalhes, como Rivka adorava caminhar na chuva, como ela ria quando estava sozinha com ele, como ela sonhava em ter uma livraria um dia. Ela lia muito quando era jovem, ele disse. Devorava livros, principalmente poesia. Ela dizia que nos livros ela podia ser qualquer pessoa, ir para qualquer lugar, e ninguém podia impedir. Eu nunca tinha visto minha mãe ler. Nunca tinha visto um livro nas mãos dela que não fosse de receitas ou religioso. Quando ela casou, parou de ler. Elliot continuou. Disse que não tinha mais tempo, mas eu acho que era porque ler a lembrava de quem ela costumava ser. E isso doía demais. Ele se levantou e foi até uma estante. Pegou um livro pequeno, desgastado, com a capa vermelha. Me entregou. Esse era o livro favorito dela. Poemas. Ela me deu antes de casar. Disse que queria que eu guardasse, porque ela não podia mais ter isso perto. Abri o livro. Nas primeiras páginas, tinha uma dedicatória escrita à mão. Para Elliot, que sempre me fez sentir que meus sonhos eram possíveis. Com amor eterno, Rivka. Fechei o livro e segurei ele contra o peito. Fica com ele, Elliot disse. Acho que sua mãe ia querer que você tivesse. Obrigada. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele perguntou. Como você está lidando com tudo isso? Eu ri sem humor. Não sei. Ainda estou tentando processar. Descobri que minha mãe teve uma vida inteira que eu não conhecia. Que ela amou alguém que não era meu pai. Que ela guardou um segredo tão grande por tanto tempo que acabou definindo quem ela era. Respirei fundo. E eu não sei se fico triste por ela, se fico com raiva, se perdoo. Se entendo. É tudo muito confuso. Elliot assentiu. Sua mãe era complicada, mas era humana. E humanos são imperfeitos, cometem erros, fazem escolhas ruins. Mas isso não apaga o amor. Ela te amava. Sim, e me ama ainda, onde quer que ela esteja. Ele olhou pela janela, para o céu que começava a escurecer. Eu vou morrer amando ela, Leah, e não tenho vergonha disso, porque foi o amor mais verdadeiro que eu já senti, mesmo que nunca tenha sido completamente meu. Fiquei mais um pouco. Ele me ofereceu café. A gente sentou na cozinha e conversou sobre coisas menores, sobre a cidade, sobre o trabalho dele, sobre a vida que ele construiu sozinho. Quando me levantei para ir embora, ele me acompanhou até a porta. Você pode voltar quando quiser, ele disse. Se precisar conversar, se precisar entender mais, eu vou estar aqui. Obrigada, Elliot. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Você se parece muito com ela, sabia? Não, não sabia. Não fisicamente. Mas no jeito de ser. No jeito de olhar para o mundo. Você tem a força que ela nunca teve coragem de usar,
Eu não soube o que responder. Só abracei ele. E ele me abraçou de volta, como se estivesse abraçando minha mãe através de mim. Quando saí daquela casa, o céu já estava completamente escuro. Caminhei devagar de volta para a casa dos meus pais, a cabeça cheia, o coração pesado, mas de alguma forma, mais leve também, porque agora eu sabia. Sabia que minha mãe tinha amado. Sabia que ela tinha lutado, mesmo que tenha perdido. Sabia que ela tinha vivido, mesmo que mal. E sabia que, de alguma forma estranha e torta, ela tinha tentado ser uma boa mãe, do único jeito que ela sabia. Quando cheguei em casa, meu pai estava na sala, assistindo televisão. Ele olhou para mim quando entrei. Onde você estava? Eu hesitei, mas então decidi que mentiras já tinham sido demais. Fui ver Elliot. Ele congelou. Ficou me encarando por alguns segundos, e então desligou a TV. Então você sabe. Sei. Ele suspirou fundo. Eu também sabia que ele ainda estava aqui, que ela ainda via ele, mas fingia que não sabia, porque era mais fácil. Pai. Não, Leah. Deixa eu terminar. Ele se levantou. Caminhou até a janela. Eu sempre soube que eu nunca seria suficiente para sua mãe. E aceitei isso. Fiz as pazes com isso. Porque no final das contas, eu a amava. E amar alguém é aceitar que às vezes você não é a primeira escolha. Mas ainda assim, você escolhe ficar. Ele se virou para mim. Não me arrependo de ter casado com ela. Não me arrependo de ter tido você. Minha vida com Rivka não foi perfeita, mas foi minha. E eu não vou fingir que foi um erro só porque ela amou outro homem. Eu me aproximei dele e segurei a mão dele. Você é um homem bom, pai. Sou só um homem, tentando fazer o melhor que posso. Ficamos ali, lado a lado. 2 sobreviventes de um amor que nunca foi nosso, mas que nos moldou do mesmo jeito. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza estranha. Eu precisava fazer algo com tudo aquilo. Não podia simplesmente fechar a caixa e esquecer. Não podia deixar que o segredo da minha mãe morresse com ela. Porque não era só sobre ela. Era sobre todas as mulheres que passaram pela mesma coisa. Todas as que foram forçadas a desistir de quem amavam. Todas as que tiveram que escolher entre o coração e a sobrevivência. E quase sempre escolheram sobreviver. Peguei o diário de novo. Li página por página. Cada palavra, cada confissão, cada lágrima escrita em tinta. E então peguei um caderno novo e comecei a escrever. Escrevi sobre Rivka, sobre a menina que ela foi, sobre a mulher que ela se tornou, sobre o amor que ela guardou a vida inteira, sobre as escolhas que ela fez, sobre o preço que ela pagou. Escrevi sobre Elliot, sobre o homem que amou uma mulher que nunca pôde ser sua, sobre a solidão dele, sobre a lealdade dele, sobre como o amor verdadeiro às vezes é só isso, estar perto, mesmo de longe. Escrevi sobre meu pai, sobre o homem que aceitou ser o segundo, que construiu uma vida ao lado de alguém que nunca foi completamente dele, e que nunca reclamou, nunca desistiu, nunca foi embora. E escrevi sobre mim, sobre a filha que cresceu sem entender por que a mãe era tão distante, e que agora entendia, e que agora perdoava. Levei 3 dias escrevendo. Mal comi, mal dormi, só escrevi. Quando terminei, tinha nas mãos a história completa. A história que minha mãe nunca teve coragem de contar, mas que eu ia contar por ela. Mostrei para o meu pai. Ele leu em silêncio, limpou os olhos várias vezes e, quando terminou, olhou para mim com orgulho. Sua mãe ia gostar disso. Você acha? Tenho certeza. Fui até a casa de Elliot. Entreguei para ele também. Ele leu com as mãos tremendo e, quando terminou, me abraçou. Obrigado, ele sussurrou, por manter a memória dela viva.
Não foi só por ela, eu disse. Foi por todas as mulheres como ela. Ele assentiu. Uma semana depois, eu publiquei a história online. Não esperava nada. Só queria que existisse, que estivesse no mundo, que outras pessoas pudessem ler e talvez se identificar. A resposta foi imediata. Centenas de mensagens. De mulheres que tinham passado pela mesma coisa, que tinham sido forçadas a desistir de quem amavam, que tinham carregado segredos por anos, que finalmente tinham encontrado alguém que entendia. Uma mulher me escreveu. Minha mãe também teve uma caixa. Eu nunca abri. Ela morreu e a caixa foi enterrada com ela. Depois de ler sua história, me arrependi, porque talvez, se eu tivesse aberto, eu teria entendido ela melhor. Outra disse: eu sou como sua mãe. Fui forçada a casar com um homem que não amava. Tive filhos, construí uma vida. Mas parte de mim morreu naquele dia. E ninguém nunca soube. Até agora. Cada mensagem me partia o coração. E ao mesmo tempo, me curava. Porque eu percebi que não estava sozinha. Minha mãe não estava sozinha. Havia milhares de mulheres como ela, silenciadas, quebradas, mas ainda de pé. E agora, através dessa história, elas tinham uma voz. Voltei para a casa dos meus pais uma última vez, antes de voltar para minha vida. Entrei no quarto da minha mãe, olhei para a cama, para o lugar onde a caixa estava. Ela ainda estava lá, com tudo dentro. As fotos, as cartas, o diário. A vida secreta de Rivka. Mas agora, não era mais um segredo. Era uma história real, uma história humana. Fechei a tampa da caixa, tranquei de novo e coloquei ela de volta debaixo da cama. Porque algumas coisas precisam ser guardadas, não para serem escondidas, mas para serem protegidas. E quando um dia meus filhos, se eu tiver, perguntarem sobre a avó deles, eu vou contar. Vou contar tudo, sem mentiras, sem filtros. Porque essa é a maior herança que minha mãe me deixou, a verdade. Mesmo quando dói. Voltei para minha vida 3 semanas depois do enterro. Meu apartamento estava exatamente como eu tinha deixado. Silencioso, vazio, mas de alguma forma parecia diferente. Ou talvez eu que estava diferente. Nos primeiros dias tentei voltar à rotina. Trabalho, academia, supermercado, as coisas normais que a gente faz para se manter funcionando. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava presa naquela caixa, naquele quarto, naquela história. Eu pensava na minha mãe o tempo todo, mas não na Rivka que eu conheci. Pensava na menina de 16 anos que sonhava em ter uma livraria. Na mulher de 20 que se apaixonou pela pessoa errada. Na mãe que me segurou nos braços e sentiu esperança pela primeira vez em anos. Pensava em todas as versões dela que eu nunca conheci. E me perguntava quantas versões de mim mesma eu tinha deixado morrer por medo, por obrigação, por tentar agradar todo mundo menos a mim. Comecei a fazer terapia. Algo que eu tinha evitado por anos porque achava que não precisava, que conseguia lidar sozinha. Mas agora eu sabia que não conseguia. Na primeira sessão, a terapeuta me perguntou por que eu estava ali. Eu segurei a bolsa no colo. Respirei fundo e disse: descobri que minha mãe guardou um segredo a vida inteira. E esse segredo a destruiu aos poucos. E eu tenho medo de fazer a mesma coisa. Tenho medo de acordar um dia com 60 anos e perceber que nunca vivi de verdade, que só sobrevivi. Ela assentiu, anotou algo e então perguntou: e o que te impede de viver agora? Eu não soube responder na hora. Mas ao longo das sessões fui descobrindo medo, culpa, a necessidade de ser perfeita, de agradar, de não decepcionar. Todos os mesmos sentimentos que minha mãe carregou, porque no final, eu era mais parecida com ela do que eu queria admitir. Mas tinha uma diferença. Eu ainda tinha tempo. Comecei a fazer coisas que eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Pequenas coisas,
triviais, mas importantes. Fiz uma aula de cerâmica, algo que eu sempre achei bonito, mas nunca tentei porque achava que não era boa o suficiente. Cortei o cabelo bem curto. Algo que eu sempre quis, mas tinha medo do que as pessoas iam achar. Disse não para um jantar de família que eu não queria ir. Sem explicações elaboradas. Sem culpa. Só não. E cada pequena escolha parecia uma vitória. Parecia um passo para longe da mulher que minha mãe foi. E um passo para perto da mulher que eu queria ser. Mas nem tudo era fácil. Teve uma noite que acordei no meio da madrugada, suando frio, com o coração acelerado. Tinha sonhado com minha mãe. Ela estava de pé ao lado da cama, olhando para mim. Não falava nada. Só olhava. E quando eu tentava falar com ela, ela sumia. Liguei pro meu pai. Eram 3 da manhã, mas ele atendeu no segundo toque. Lea, tá tudo bem? Não sei, pai. Eu tive um sonho com ela. Ouvi ele suspirar do outro lado. Eu também tenho. Quase toda noite. E o que você faz? Acordo. Choro um pouco. E lembro que ela não está mais sofrendo. Fiquei em silêncio, ouvindo a respiração dele. Você sente falta dela? Eu perguntei. Todo dia, mesmo com tudo, mesmo sabendo que ela nunca me amou do jeito que eu queria, eu sinto falta. Eu também. É normal, Lea. Luto não é racional. A gente não escolhe quando sentir. Só sente. Conversamos mais um pouco. Sobre nada. Sobre tudo. E quando desliguei, me senti menos sozinha. No mês seguinte, visitei Elliot de novo. Levei flores. Daquelas que eu tinha visto no jardim da casa da minha mãe quando era criança. Lírios brancos, os favoritos dela. Ele abriu a porta e sorriu quando me viu. Você voltou. Prometi que voltaria. Sentamos no mesmo lugar de antes. Ele fez chá. Ficamos conversando sobre coisas aleatórias. O clima, as notícias, a vida. Mas eventualmente voltamos para ela. Você sabe que ela te amava, né? Ele disse de repente. Eu olhei para ele. Do jeito dela. Torto. Incompleto. Mas era amor. Eu sei. Agora eu sei. Ele pegou a xícara de chá e ficou olhando para dentro, como se procurasse palavras no fundo. Eu passei muito tempo com raiva. Raiva da família dela. Raiva das circunstâncias. Raiva dela, às vezes, por não ter sido mais forte. Mas com o tempo, percebi que a raiva não muda nada. Só nos mantém presos. Ele olhou para mim. Sua mãe fez o melhor que pôde com o que tinha. E isso tem que ser suficiente. É suficiente, eu disse. E dessa vez, eu realmente acreditei. Antes de ir embora, ele me deu mais uma coisa. Um envelope. O que é? Cartas que eu nunca enviei. Escrevi para ela durante anos. Depois que ela morreu, continuei escrevendo, porque não sabia fazer diferente. Ele colocou o envelope na minha mão. Não precisa ler agora. Nem precisa ler nunca, se não quiser. Mas achei que você devia ter. Para caso um dia precise entender melhor. Guardei o envelope na bolsa. Obrigada, Elliot. Por tudo. Obrigado por ter vindo. Por ter se importado. Por ter dado voz a ela. Nos abraçamos de novo. E dessa vez, não parecia um abraço carregado de dor. Parecia um abraço de despedida. Não da história, mas do peso dela. Voltei para casa e abri o envelope. Tinha dezenas de cartas. Todas datadas. Todas endereçadas para Rivka. Li algumas. Não todas. Algumas eram pesadas demais. Mas uma delas me marcou. Era de 2 dias depois da morte da minha mãe. Rivka, você se foi. E o mundo continua girando. As pessoas continuam vivendo. E eu continuo aqui. Respirando. Existindo. Mas sem você, nada disso faz sentido. Eu sei que você queria que eu seguisse em frente. Que encontrasse outra pessoa. Que fosse feliz. Mas felicidade, para mim, sempre foi você. Mesmo de longe.
mesmo em segredo, mesmo em dor. Não me arrependo de nada, de ter te amado, de ter esperado, de ter ficado, porque amar você foi a única coisa que fiz na vida que realmente importou. E onde quer que você esteja agora, espero que esteja em paz. Espero que tenha encontrado a liberdade que nunca teve aqui. E espero que saiba que você foi amada. Profundamente. Eternamente. Seu para sempre, Elliot. Fechei a carta e aguardei de volta. E chorei. Não de tristeza, mas de compreensão. Porque finalmente entendi que o amor da minha mãe não foi um fracasso. Foi uma sobrevivência. E sobreviver, às vezes, é a maior forma de coragem. 6 meses depois da morte da minha mãe, fui visitar o túmulo dela pela primeira vez sozinha. Meu pai tinha ido antes. Algumas vezes. Mas eu tinha evitado. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. O cemitério estava silencioso. Era uma manhã de quinta-feira. Poucas pessoas. Só eu e alguns outros visitantes solitários espalhados entre as lápides. Encontrei o túmulo dela facilmente. Ainda estava novo. A terra ainda não tinha se acomodado completamente. Tinha flores frescas. Meu pai devia ter vindo recentemente. Fiquei de pé, olhando para a lápide. Pro nome dela gravado na pedra. Rivka, amada esposa, mãe dedicada, mentiras bem intencionadas. Ela não foi amada pelo marido da forma que merecia. E foi mãe do jeito que conseguiu, não do jeito que queria. Mas isso não tornava as palavras completamente falsas. Só incompletas, como tudo na vida dela. Sentei na grama ao lado do túmulo, cruzei as pernas e comecei a falar. Oi, mãe. Eu sei que você provavelmente não pode me ouvir. E tudo bem. Eu só preciso falar algumas coisas. O vento balançou as folhas das árvores ao redor. Era como se ela estivesse ouvindo. Eu abri a caixa. Eu sei que você pediu para eu não abrir. E eu prometi. Mas quebrei a promessa. E não me arrependo. Respirei fundo. Descobri tudo. Sobre Elliot. Sobre o amor que você guardou. Sobre as escolhas que te forçaram a fazer. Sobre a vida que você poderia ter tido. Uma lágrima escorreu. E eu entendo agora. Entendo porque você era do jeito que era. Porque nunca conseguiu ser carinhosa. Porque sempre pareceu distante. Você não estava distante. Você estava quebrada. E ninguém nunca te ajudou a se juntar de novo. Limpei o rosto. Eu te perdoo, mãe. Por tudo. Por não ter sido a mãe que eu precisava. Por não ter me dito a verdade. Por ter me feito crescer achando que você não me amava. Eu te perdoo. Minha voz estava falhando. Mas também quero que você saiba uma coisa. Eu não vou ser como você. Não vou guardar segredos que me destroem. Não vou desistir de quem eu amo por medo. Não vou construir muros ao meu redor e fingir que é proteção. Coloquei a mão na lápide fria. Eu vou viver, mãe. De verdade. Do jeito que você nunca conseguiu. E vou fazer isso por mim. Mas também por você. Fiquei mais um tempo ali, em silêncio. Só sentindo o vento. Ouvindo os pássaros. Existindo naquele espaço entre a vida e a morte. Quando me levantei para ir embora, senti algo diferente. Mais leve. Como se um peso que eu carregava há meses tivesse finalmente sido tirado dos meus ombros. Não era perdão só para ela. Era perdão para mim também. Por ter demorado tanto para entender. Por ter julgado. Por ter guardado raiva. Saí do cemitério e fui direto para um lugar que eu não ia há anos. A biblioteca pública da cidade. A mesma onde minha mãe devia ter passado horas quando era jovem, sonhando com uma vida diferente. Entrei e fui direto para a sessão de poesia. Peguei alguns livros. Sentei numa mesa perto da janela. E comecei a ler. Li por horas. Poemas sobre amor, sobre perda, sobre escolhas, sobre arrependimento, sobre recomeços. E em cada palavra, eu vi a minha mãe. Jovem, livre,
viva. Antes de sair, peguei um dos livros emprestado. O mesmo que Elliot tinha me dado. O livro favorito dela. Levei para casa. E toda noite, antes de dormir, lia um poema. Virou um ritual. Uma forma de manter minha mãe perto. Não a Rivka que eu conheci, mas a Rivka que existiu antes de tudo desmoronar. As semanas passaram. A dor foi ficando menor. Não sumiu. Mas ficou suportável. Viraram ondas. Alguns dias mal sentia. Outros dias me afogava. Mas eu aprendi a nadar. Comecei a escrever mais. Não só sobre minha mãe, mas sobre outras histórias, outras mulheres, outras dores silenciadas. Criei um blog. Chamei de Caixas Fechadas. Um espaço onde pessoas podiam compartilhar os segredos que carregavam, anonimamente, sem julgamento. A resposta foi maior do que eu esperava. Centenas de histórias. De pessoas de todos os lugares. Todas carregando caixas. Todas escondendo dores. Todas precisando de um lugar seguro para colocar isso para fora. E eu li cada uma. Respondi cada uma. Acolhi cada uma. Porque era isso que minha mãe nunca teve. Alguém que a ouvisse. Alguém que entendesse. Alguém que dissesse: você não está sozinha. E agora, através dela, eu podia fazer isso por outras pessoas. Um dia, recebi uma mensagem de uma mulher. Meu nome é Clara. Tenho 52 anos. Li sua história sobre sua mãe. E chorei. Porque eu sou ela. Fui forçada a casar com um homem que não amo. Tive filhos. Construí uma vida. Mas por dentro, estou morta há anos. E ninguém sabe. Ninguém nunca vai saber. Respondi: Clara, você não precisa ficar morta. Ainda há tempo. Ainda há escolhas. Não importa quanto tempo passou. Você merece ser feliz. Você merece viver. Ela respondeu dias depois: obrigada. Pela primeira vez em décadas, senti que alguém realmente me viu. E foi nesse momento que eu entendi o verdadeiro legado da minha mãe. Não era a dor. Não era o segredo. Não era a caixa. Era a possibilidade de transformar tudo isso em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Em algo que impedisse que outras mulheres sofressem em silêncio. Minha mãe não conseguiu se salvar. Mas através da história dela, eu podia salvar outras. E isso tinha que significar alguma coisa. Obrigada por ficar comigo até o final. Se inscrever no canal é a melhor forma de apoiar esse trabalho. Um ano depois da morte da minha mãe, organizei um pequeno encontro. Convidei meu pai. Convidei Elliot. Convidei Esther, a amiga antiga da família que sempre esteve por perto, mesmo sem saber de tudo. Não foi no cemitério. Foi em um lugar que minha mãe teria gostado. Um parque, com árvores antigas, bancos de madeira e silêncio. Levei a caixa comigo. Meu pai chegou primeiro. Estava mais magro. Mais grisalho, mas havia algo diferente nele. Uma leveza que não estava lá antes. Como você está? Perguntei. Melhor. Ainda sinto falta. Mas melhor. Elliot chegou logo depois. Cumprimentou meu pai com um aceno respeitoso. Eles nunca tinham se falado diretamente. Mas havia um entendimento silencioso entre eles. Dois homens que amaram a mesma mulher. De formas diferentes, mas com a mesma intensidade. Esther foi a última a chegar. Ela abraçou cada um de nós. Forte. Demorado. Sentamos em um círculo, a caixa no centro. Obrigada por virem, eu disse. Eu sei que isso é estranho, mas eu precisava fazer. Olhei para cada um deles. No último ano, aprendi muita coisa sobre minha mãe, sobre quem ela foi, sobre o que ela carregou, e percebi que ela nunca teve isso. Nunca teve pessoas ao redor dela que realmente a conhecessem, que vissem todas as partes dela, as boas e as ruins, as fortes e as quebradas. Respirei fundo. Então hoje eu queria que a gente fizesse isso por ela, que a gente contasse quem ela era para cada um de nós. Sem mentiras, sem fingimentos, só a verdade.
Houve um silêncio, e então meu pai começou. Rivka foi a mulher mais complicada que eu já conheci. Ela nunca foi fácil, nunca foi afetuosa. Mas ela foi leal, ela ficou, mesmo quando devia ter ido embora. E por isso, eu a respeitava. Sua voz tremeu. Eu queria que ela me amasse. Passei anos tentando ser bom o suficiente. Mas nunca fui. E levou tempo. Mas eu aceitei. E ainda assim, não me arrependo de ter passado minha vida com ela. Elliot foi o próximo. Rivka foi o amor da minha vida. E eu sei que isso soa dramático. Mas é a verdade. Ela era a única pessoa que me fazia sentir completo. E quando ela se foi, parte de mim foi junto. Ele olhou para o céu. Mas agradeço todos os momentos que tivemos. Mesmo os roubados. Mesmo os escondidos, porque foram reais e foram nossos. Esther limpou os olhos antes de falar. Rivka foi minha amiga por muitos anos, e eu sempre soube que ela carregava algo pesado. Mas ela nunca falou, e eu nunca pressionei, porque era assim que funcionava. A gente respeitava os silêncios uma da outra. Ela sorriu triste. Mas agora, sabendo de tudo, eu queria ter insistido. Queria ter dito para ela que estava tudo bem não ser forte o tempo todo. Que estava tudo bem pedir ajuda. Foi minha vez. Minha mãe foi difícil de amar. Mas não porque ela não merecesse amor. Porque ela não sabia receber. Não sabia acreditar que era merecida. Toquei na caixa. Ela guardou tudo aqui. Toda a dor. Todo o amor. Toda a vida que ela nunca viveu. E por muito tempo, eu achei que isso era fraqueza, mas agora vejo que foi sobrevivência. Olhei para cada um deles. E eu sou grata, porque através da dor dela, eu aprendi a não repetir os mesmos erros. Aprendi a viver. Aprendi a escolher a mim mesma. Abri a caixa pela última vez. Peguei algumas fotos, algumas cartas. E distribuí entre eles. Fiquem com algo que os lembre dela. Não da Rivka quebrada, mas da Rivka que existiu antes, que amou, que sonhou, que viveu, mesmo que pouco. Cada um escolheu algo. Meu pai pegou uma foto dela sorrindo. Elliot pegou uma das cartas que ela nunca enviou. Esther pegou uma flor seca que estava guardada entre as páginas do diário. E eu peguei o livro de poemas. Fechamos a caixa juntos. E ali, naquele parque, fizemos uma promessa. De nunca deixar que a história dela fosse esquecida. De nunca deixar que outras mulheres passassem pela mesma coisa em silêncio. De transformar a dor em mudança. Nos levantamos, nos abraçamos e fomos embora. Cada um pro seu lado. Cada um carregando um pedaço dela. Mas dessa vez, não era um peso. Era uma memória. E memórias, mesmo as dolorosas, são o que nos mantém conectados com quem já se foi. Voltei para casa naquele dia com o coração cheio. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque minha mãe, mesmo sem querer, me deu o maior presente que alguém pode dar. Ela me mostrou como não viver. E com isso, me ensinou como viver de verdade. Coloquei o livro de poemas na estante. Ao lado dos meus próprios livros, dos meus próprios sonhos, da minha própria vida. E toda vez que olho para ele, lembro que a vida é curta, que o amor é raro, que escolhas importam, e que nenhum segredo vale a pena carregar sozinha. Minha mãe passou a vida inteira presa em uma caixa. Mas eu não vou, eu vou viver, plenamente, intensamente, livremente, não por mim, por nós duas, porque ela nunca teve essa chance. Mas eu tenho, e não vou desperdiçar.